Bem-vindos ao canal Senhorita Viola com esse clima todo de Halloween, ou mais conhecido como Dia das Bruxas. Então esta bruxinha aqui linda que vos fala vai contar um pouco dessa história e vamos fazer umas comparações ainda com o nosso mundo atual, então vem comigo. Bom, o Halloween, como é conhecido tradicionalmente, é baseado num festival pagão chamado de Samhain, que na verdade é comemorado no dia 1º de novembro, que visa comemorar o Ano Novo Celta, o início das colheitas e o final do verão. A Igreja Católica, por querer fazer uma certa competição, comemorava o Dia de Todos os Santos no dia 13 de maio. Mas aí, para ficar muito próximo e talvez trazer os cristãos que eram talvez um pouco pagãos, trouxe a data de 13 de maio para o dia 1º de novembro. Então, sendo que o Festival de Samhain e o Dia de Todos os Santos é comemorado no dia 1º de novembro. Mas o que o dia 31, Dia das Bruxas ou Halloween tem a ver com o dia 1º de novembro, o tal do Samhain? Tanto os cristãos quanto os pagãos acreditavam que no dia 31 havia uma conexão com o mundo espiritual, onde os espíritos rondavam a terra, né? E com medo desses espíritos fazerem algum mal, eram feitas algumas barganhas, algumas trocas, alguns rituais. Os pagãos costumavam bater às portas das casas pedindo uma fatia de bolo que chamava bolo das almas, uma espécie de bolo com recheio de groselha, e ao receber a fatia de bolo eles oravam para os espíritos dos finados em troca de agradecimento. Algumas outras superstições, como colocar uma moedinha dentro de um caldeirão para fazer pedido para as almas dos falecidos, eram muito populares nesta época, assim como enfeitar os caminhos com tochas, com fogueiras e com velas, para que iluminasse o caminho dos mortos e não incomodasse o mundo dos vivos. Essas tradições, que eram muito comuns na Irlanda e no Reino Unido, começaram a se abranger para o mundo e foram para os Estados Unidos. Na Irlanda, por exemplo, era costume a escultura em nabos, mas como nos Estados Unidos, por exemplo, não era muito comum se encontrar nabos, eles começaram a fazer essas esculturas nas abóboras. O termo Halloween vem da palavra antiga Hallow, que quer dizer santo, e Eve, que quer dizer véspera. Ou seja, Halloween seria mais ou menos a tradução de véspera de Dia de Todos os Santos. Por isso que é comemorado no dia 31 de outubro, véspera de 1º de novembro, que é o Dia de Todos os Santos. Mas tá, e o que tem a ver as bruxas? Vamos chegar nesse ponto. Vamos falar então das bruxas, já que a gente conhece muito no Brasil Halloween como Dia das Bruxas, né? Então, quem são as bruxas? O que elas comiam? O que elas faziam? E por que elas foram parar nas fogueiras? Dentro da comunidade camponesa da Europa, existiam algumas mulheres mais velhas que eram consideradas bruxas. Bruxa vem da palavra sábia, ou seja, mulheres sábias. Essas mulheres conheciam as ervas, faziam ungüentos, remédios, eram parteiras, conselheiras, faziam remédios à base de ervas para que uma pessoa que estivesse quase falecendo tivesse uma passagem mais tranquila. Eram conhecedoras de astronomia. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E eram o que as aldeias podiam ter de mais próximo a médicos e de medicina. Mas se isso era um trabalho justo, digno e reconhecido, por que as bruxas então foram tão perseguidas? Alguns estudiosos afirmam que esse poder feminino começou a incomodar o sexo masculino. Então, uma forma de ter controle foi a perseguição, onde elas eram caladas e o poder feminino a cada vez mais baixava e o patriarcal masculino subia. O conhecimento empodera e incomoda. Bom, com essa tensão toda do masculino versus o feminino, veio uma época abominável na nossa história, que veio a famosa caça às bruxas, ou Inquisição, como muitos conhecem. As mulheres eram perseguidas e não bastava muito para que você fosse acusada de bruxaria ou de ser bruxa. Uma série de justificativas foram criadas para conduzir uma mulher ao julgamento de bruxa, e foi criado um manual chamado Maleus Maleficarum, que tradicionalmente é traduzido como Martelo das Bruxas, de martelar mesmo, dar o veredito, onde tinham várias propostas de acusação e onde os inquisitores podiam consultar para determinar se uma mulher era bruxa ou não. Bom, então só para vocês terem uma pequena noção do absurdo que era,
para identificar uma bruxa? Eu vou esperar vocês pegarem aí rapidamente um caderninho, marca aí mais ou menos de 1 a 10, de 1 a 11 e vamos fazer uma cartelinha de bingo. Quem fizer mais pontos vai ser bruxa. O primeiro ponto, bastava ser mulher. Se você era mulher naquela época, já bastava para olharem desconfiadamente para você e você ser acusada de bruxaria. Segundo ponto, ser bonita demais ou ser feia demais. Terceiro ponto, ser rica demais ou ser pobre demais. E é engraçado como eles divergem, porque se você era pobre demais, consequentemente você precisaria de ajuda do Estado ou ajuda dos homens, então não era interessante, né, despenderem dessa ajuda. Ou se você fosse rica demais, era o contraposto, você poderia opinar, você tinha ideias políticas, você tinha um acesso maior à sociedade, então é muito estranho, né? Ou você ser uma coisa ou você ser outra, mas de toda forma você seria acusada. Quarto ponto, conversar com gatos e principalmente gatos negros, você é bruxa. Quinto ponto, ter sinais do pacto com o capeta, e esses sinais geralmente eram pintas. Sexto ponto, ter a sexualidade aflorada. Sétimo ponto, ter muitas amigas, se reunir com muitas amigas. Essas reuniões para um chá da tarde, para um bolo, era considerado o verdadeiro sabá das bruxas. Então, se você tivesse reunida com uma ou mais amigas, consequentemente todas vocês seriam acusadas de bruxaria. Ser casada, ter muitos filhos, fertilidade demais, não, fertilidade demais tem alguma coisa errada. Você é bruxa. E ser casada e não ter nenhum filho, também tem alguma coisa errada. Você também é bruxa. Você ser impulsiva, ter opinião e debater algum assunto, é bruxa. Outro ponto. Estar com uma dor de barriga, com uma cólica, uma indisposição ou querer tomar um chazinho de ervas para o resfriado, é bruxa. Bônus. Se você é canhota, você também é bruxa. Agora pega a sua cartelinha. Se você marcou um ponto ou mais, o seu destino está traçado. Alguns métodos de tortura eram usados para que uma mulher confessasse ser bruxa. E muitas delas que foram enforcadas, afogadas, queimadas vivas, acabaram confessando algum pacto ou serem bruxas para que aquela tortura parasse. Eu não vou aqui entrar em mérito e explicar algumas porque é muito pesado. Se vocês tiverem curiosidade, procurem aí métodos de tortura da Inquisição. Alguns são muito pesados e fala até de violência e violência sexual. Muito pesado e é muito triste, né? A mulher, ou inclusive não só a mulher, mas em alguns casos, crianças, idosos, homens e animais eram torturados. Incrível! Animais, para que confessassem a bruxaria, mas em grande maioria as mulheres foram condenadas e mortas. Existe um dado que cerca de 50 mil mulheres foram assassinadas nesta época, mas isso é só um dado, não se sabe ao certo, mas no mínimo foi essa quantidade de pessoas. Bom, por algum motivo, graças ao grandioso Deus, apesar de usarem o nome dele, né, para essa tortura e essa caça às bruxas, não vivemos mais esse período sombrio, porém não podemos deixar de ressaltar que por sermos mulheres ainda sofremos muito com o patriarcado e com o machismo que impera nos nossos dias. Talvez uma dessas situações que eu falei aqui você já passou ou tem passado e tem vivido. Ainda ganhamos menos por fazer o mesmo trabalho nos mesmos lugares. Somos taxadas de histéricas quando temos nossa opinião forte e, além de sermos taxadas de histéricas, a desculpa é que estamos constantemente de TPM. Ainda temos que pedir permissão para colocar um DIU e jurar submissão no altar a um homem. Se somos violentadas ou levantamos o desejo de algum homem, é porque a vestimenta não condizia com o momento que estávamos, ou seja, estávamos com a roupa errada no momento errado. Temos que lidar com mulheres que ainda são machistas, porque afinal de contas, dentro de casa, quem acaba fazendo todo o trabalho é a mesma mulher. Mas tudo bem, nós temos direito de tomar um banho relaxante no final do dia e descansar um pouco depois de ter dado conta da casa e cuidado dos bebês.
Mas espera aí, desde quando higiene pessoal e descanso é luxo? Mansplaining ou interrupting. Somos constantemente interrompidas por algum homem, seja no nosso círculo social, no nosso círculo familiar ou no meio corporativo. Sempre algum homem nos interrompe para explicar alguma coisa ou interromper nosso raciocínio porque nós não temos a capacidade intelectual de nos explicarmos. Ou porque talvez não seja interessante uma mulher culta e inteligente. Ainda sofremos muito de violência doméstica. Somos eternamente questionadas se queremos ter filhos, porque afinal de contas o papel da mulher é a procriação. Sexualidade é tabu, porque mulher tem que ser mesmo recatada e do lar. O voto feminino no Brasil foi liberado apenas em 1927, menos de 100 anos. O primeiro banheiro feminino aberto no Congresso Nacional data de 2016. E o mais absurdo de todos, apesar da nossa Constituição de 1988 colocar homens e mulheres com direitos iguais, só em 2003 a virgindade deixou de ser um requisito para que a mulher casasse. Então tudo isso vai muito além de uma data comemorativa pagã, se você acredita ou se você deixa de acreditar. É uma data em que as mulheres que eram fortes e sábias são colocadas aí pela mídia como bruxas, horrendas, corcundas, com verrugas, mas o que não mudou daquele tempo da Inquisição para o nosso tempo atual é que continuamos buscando o nosso espaço de liberdade e de fazer história no mundo. Ou seja, não seremos caladas. E se você é homem e assistiu esse vídeo e não entendeu nada do que eu falei, eu sinto muito por você. Mas se você é mulher e não compreendeu nada do que eu disse aqui desse contexto histórico, eu sinto mais ainda. Bom, como sempre no nosso canal aqui, no dia que a gente tem um assunto mais polêmico, eu vou deixar nos comentários algumas dicas de filmes, de livros que vocês podem ler e entender mais sobre esse assunto e ver o quanto somos subjugadas. Infelizmente, o nosso país é o 5º país no mundo em que mulheres sofrem mais com feminicídio. Então tá aí um tempo pra gente parar para analisar e prestar mais atenção nesses dados. Nós não podemos nos calar, nós temos que ter voz. E temos que nos unir, garotas, e continuar a nossa luta de liberdade de expressão e de igualdade. Chegamos então ao final. Não deixe de compartilhar esse vídeo com aquelas mulheres sábias, com as amigas bruxonas, com os amigos bruxões. Não se esqueça de curtir, deixar o seu joinha, deixe um comentário aqui sobre o Dia das Bruxas e o que você compreendeu sobre isso e a sua experiência com essa data ou com o feminismo. E feliz Dia das Bruxas!